Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor. Eles fazem um bom trabalho. Violão e bateria. E a gente pode sentir unção nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais músicos chegando. Mais instrumentos chegando. Pessoas capacitadas nesse lugar. Amém? Aleluia. Abre tua Bíblia. Você trouxe sua Bíblia? Você é crente mesmo? Você ama a palavra de Deus? Você deve ter amor por aquilo que Deus escreveu para mim e para você. Sabe que existem pessoas no mundo que gostariam de ter a Bíblia que você tem, ou as Bíblias que você tem, o acesso tão fácil que você tem. Nós não podemos desprezar aquilo que de graça nos foi dado, mas que custou um sangue. E não só o de Cristo, mas de pessoas que se esmeraram em traduzir a palavra de Deus para todas as línguas e ainda se esmeram para os povos. Eu não sei se você ficou sabendo, mas houve um atentado na África e foi destruído, totalmente queimado, um lugar onde se faziam traduções da Bíblia para povos, como que se fala? Distantes, línguas não alcançadas, lugares remotos, e pessoas foram presas e ainda não sei notícias sobre isso. Mas você pode orar, amém, por essas pessoas. Parece que são 49 pessoas que estavam traduzindo a Bíblia e elas foram encontradas mesmo nesse lugar secreto. Então, deixa eu te dizer, você deve ter amor pela sua Bíblia. E você deve ser muito grato pelo lugar onde você mora. E pela igreja que você tem. Sabe que estar aqui é um privilégio? Muitos desejariam estar aqui no meu lugar e no seu. E talvez estão no hospital, impossibilitados de vir. Mas você está aqui e você pode levar a palavra que você tem aprendido para essas pessoas. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre fé. Você sabe que você está na igreja da fé? A igreja que propaga a palavra da fé. Porque a palavra da fé, ela está na Bíblia. Porque a palavra da fé é a ideia de Deus. Porque Deus disse que sem fé é impossível que a gente consiga agradá-lo. E talvez você tenha ouvido isso tantas e tantas vezes. Mas alguém certa vez perguntou para o pastor Buddy, quando você vai parar de falar sobre fé? E ele disse, quando você começar a andar em fé. Amém? Não vos canseis de ouvir as mesmas coisas. Não fica desapercebido. Uma palavra de Deus pode mudar o rumo da sua vida. Sabe que é de fé que você vai precisar segunda-feira? Terça, quarta, quinta, sexta. Você precisa de fé. Que fé? Crer que Ele está com você. Crer que o favor de Deus vai te acompanhar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias. Ele disse, eu vou estar com você todos os dias. Creia. Creia. Você precisa de fé. E infelizmente muitas pessoas têm pregado que você precisa fazer muitas coisas para encontrar ou agradar ou ter algo de Deus. Mas nós vamos ver pela palavra que Deus, Jesus, Ele se admirou. Não por algum gesto simplesmente, mas por quando aquele gesto estava carregado de fé. Não por uma palavra simplesmente, mas quando Ele via que aquela palavra estava encharcada de fé. Sabe, você precisa se encharcar de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, pelo ouvir e pelo ouvir. E nós precisamos nos dedicar a ouvir aquilo que traz fé. A fé é do tipo de Deus. Porque nós podemos ouvir várias coisas e essas coisas trazerem fé negativa ao nosso coração. Você sabia disso? Mas a fé é do tipo de Deus, ela traz coisas positivas, ela traz renovo, ela traz força. Ela traz vida para aquilo que estiver morto. Ela ressuscita coisas. Ela transforma, ela muda de lugar. Ela inverte. A palavra de Deus, ela está pronta todos os dias. E o que precisamos crer? A Bíblia diz em Hebreus 2. Você está lá? Hebreus capítulo 2. Começa dizendo assim, todos encontraram? Pessoal da mídia, tá ligado? Amém. Daqui a pouco chega aí. Mas você trouxe sua Bíblia, não é verdade? Então, glória a Deus por isso. Diz, por esta razão, importa
Diga assim comigo, importa. Por que vamos falar sobre fé hoje à noite? Porque isso importa. É isso, na verdade, que importa. O que tem sido importante para você? Sabe, alguém já disse que aquilo que nós dedicamos mais tempo da nossa vida é aquilo que é importante para a gente. Ou aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos, eu não lembro agora a porcentagem, mas as pessoas mais próximas de nós somos o resultado daquilo que a convivência com ela nos traz. Você entende? Nós somos um mesclar dessas coisas. De alguém que está próximo. Você se identifica, você se encontra, você faz uma troca. Você está me entendendo? Então, com quem nós estamos nos relacionando, o que nós estamos nos empenhando em ouvir. Sabe que se você se envolve cada vez mais com Deus, você vai ser resultado daquilo que Ele é em você. Aleluia. Aleluia. Importa. O que é importante, meu amado? A Bíblia diz que nos apeguemos. Você já se apegou a alguma coisa? Se apegar mesmo. Ou emocionalmente. Ou de repente alguém que você precisava se segurar. Você já viu alguém que está ali precisando se segurar em algo, porque se não se segurar morre? Como é que ele se apega? Você está comigo? Porque às vezes a gente lê a Bíblia como se a gente estivesse lendo um livro histórico. Falando de um Jesus histórico. Algo que não precisa impactar a nossa vida, mas precisa. Que apego é esse que estamos tendo à palavra de Deus? Quantas vezes você tem ouvido ou buscado ouvir? Ou você tem buscado ouvir apenas na igreja? Ah, lá eu ouço sobre fé. E aquela fé, ela vai comigo até o próximo domingo, onde eu volto a me abastecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Bom é andar com o tanque cheio. Quantos dirigem aqui? Sabe que você pode abastecer e você pode andar por muito tempo e esperar aquele tanque chegar até o seu limite para abastecer, pode. Mas os especialistas de carro dizem que é melhor você manter o tanque sempre cheio. Não deixa chegar no limite, porque o limite te coloca em risco. Você sabia disso? Você já se pegou desprevenido de quando olhar no seu marcador de gasolina e dizer, meu Deus, e agora? Não sei onde é que tem um posto mais próximo. E você vai orando, né? Oração em línguas emergenciais. Jesus, não deixe não, não deixe não. Mas sabe que isso é irresponsabilidade? Você me entende? Somos responsáveis por manter o tanque cheio. E sabe que se a autoridade te encontra parado no meio da via com o seu tanque vazio, ela não vai aceitar desculpas? Você sabia disso? Você vai sofrer o dano. Você vai sofrer uma multa. Porque você é responsável. A autoridade entende dessa maneira. Você é responsável por manter o seu tanque cheio. Amém? Então, importa que nos apeguemos. Como temos nos apegado a essa palavra? Como alguém que entende que essa palavra é vida e que você precisa dela o tempo todo? Ou aquele apeguinho fácil de soltar? Se apegue. Se apegue. É ela que muda, é ela que transforma. Você entende? E diz com mais firmeza. Se você já está apegado, se apegue com mais firmeza. As verdades novas que eu tenho te dito. É isso que está escrito? A gente vai mastigar o versículo. Isso se chama ruminar, meditar, parar, entender a seriedade daquilo que Deus está colocando diante de nós. A importância da palavra. Então diz aqui. As verdades o quê? O que é que está escrito na sua Bíblia? Já ouvidas. Ah, eu já ouvi. Ah, eles só falam sobre isso. Eu ouvi tantas vezes já. Aleluia. Sabe, nós vamos de fé em fé. De degrau em degrau. E nós precisamos manter o tanque cheio. Ou o fogo,
abanado, aceso. Sabe que se não abanar o fogo, ele... Não é verdade? Então é você o responsável por manter esse fogo aceso, a se apegar com mais firmeza. Quem é daqui do tempo do fogão a lenha? Eu não sou não, mas eu já ouvi histórias sobre isso. Que se chamavam as crianças... Vocês estão me ouvindo? Está falhando um pouquinho ou é a impressão? Que se chamavam às vezes as crianças. Por quê? Criança naquele tempo, né, não tinha muita alternativa de brincar. Os pais eram até mais rígidos em relação a estar junto e aprender ofícios e coisas. E chamava-se as crianças porque a mãe tinha outras coisas para fazer, para ficar lá abanando fogo. Você sabe disso? Você não é desse tempo não, né? Por quê? Porque precisava de que o fogo, a chama estivesse acesa. Então as verdades já ouvidas não são as novidades. Às vezes estamos procurando novidades. Eu já sei isso, eu quero crescer, eu quero avançar. Deixa eu te dizer, ninguém avança sem os pilares firmados. Sem os fundamentos firmados. Você entende? Aleluia. E a Bíblia também diz que nós devemos ser pacientes e amorosos e pensar também naqueles irmãos que estão chegando. Você entende isso? Nós vamos sempre voltar aos fundamentos. Nós vamos sempre voltar a falar as mesmas coisas. Porque Jesus não veio inventar novidade. Ele veio fundamentar fundamento. Virou quase um trava-língua, né? Então, para quê? Para quê se apegar tanto? Com tanta firmeza? Por que isso é tão importante? E a Bíblia está dizendo aqui, depois da vírgula, leia na sua Bíblia. Para que delas jamais nos desviemos. É possível a gente se desviar da palavra? É. Senão a Bíblia não estava dizendo. Senão a Bíblia não estava nos exortando. Tem de cuidado, de guardar aquilo que é precioso. Amém? Então, não sei se é esse o título que tem na sua Bíblia, mas no meu, no capítulo 2, diz o perigo da negligência. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amém? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o justo vive pela fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não existem. A fé chama à existência essas coisas. E sem fé é impossível agradar a Deus. São versículos bem conhecidos. São versículos bem mastigados, falados e refalados. Mas precisamos sempre nos analisar. Estamos vivendo? Amém? Estamos alcançando aquilo que Deus tem? Eu quero te dizer uma coisa, isso não é uma palavra de condenação. Porque Deus não é aquele que condena. Deus é aquele que chacoalha. E nos faz avançar para lugares mais altos. Mas eu não sei você, mas eu preciso mais dessa palavra. Ainda não cheguei no pleno. Naquilo que Deus tem. Deus tem mais. Amém? Esteja firmado. Eu gosto de dizer isso quando Adão e Eva estavam lá e a serpente chegou e disse como foi mesmo que Deus disse. Eva titubeou e ficou. Ele disse assim, eu acho que ele disse isso. E a serpente disse, então eu acho que não foi bem isso. Mas o exemplo que a gente tem é Jesus, não é isso, a ser seguido? E quando o diabo lança uma palavra contrária à palavra de Deus para Jesus, ele rapidamente diz, está escrito. Convicção. Está escrito. Eu sei quem é meu pai. Em outras palavras, o tempo todo Jesus dizia, estou ligado com ele. Eu conheço ele antes da fundação do mundo. Eu estava com ele. Eu sou parte dele. Você sabe que hoje você é parte de Deus aqui na terra? Mas Jesus se esmerava por estar junto. Jesus se esmerava por estar ouvindo as instruções. Jesus se apartava muitas vezes da multidão. Muitas vezes ele ia se dedicar e as pessoas o procuravam.
Mas ele estava lá ligado, à fonte, ouvindo, talvez as mesmas coisas. Você está comigo? Hoje no almoço, estávamos junto com os pastores e o pessoal da diretoria, e a gente estava conversando na mesa, e o pastor... Me ajuda, minha gente. Abnésio. Gente, eu passei muito tempo para decorar o pastor de Zona Norte. Eusébio. Olha, aí agora é Abnésio. Eu não sei porquê, mas eu acho parecido. Aí tem hora que eu quero dizer o nome de um e digo o nome de outro. Então o pastor Abnésio, ele estava conversando na mesa e a gente estava conversando. E ele estava falando sobre o tempo em que ele conhecia o pastor Gleidson. Gleidson. Amém? E ele estava falando que ele conhecia o pastor Gleidson há muito tempo, há 16 anos ele estava fazendo as contas. E ele começou a dizer, o pastor Gleidson sempre foi desse jeito. Olha, ele nunca mudou a essência, o coração e aquela coisa toda. E ele estava dizendo, eu conheço bastante ele, a gente andou muito junto. Sabe que quando você anda muito junto com alguém, você conhece aquela pessoa e você pode falar até por ela. Você pode falar dela. Deus nunca mudou. Ele não muda. Nós precisamos saber mais dele. Então, ele estava falando nesse sentido de que se alguém dissesse algo, ele era capaz de defender. Se alguém disser algo do seu pai, você é capaz de defender? Você conhece a vontade dele? Sabe o que é convicção? A Bíblia diz que a fé, ela é convicção, é a convicção. Sabe quando você está certo de algo, convicto de algo, você defende aquilo até o fim. Alguém pode chegar e dizer, não, isso aqui aconteceu assim. Assim? Não, foi não. Não foi, eu estava lá, eu vi, eu sei como é, eu sei como funciona. Eu tenho intimidade com isso. Eu sei de tudo, não tem como você tirar essa convicção de mim. Não é desse jeito? Aleluia. Então quando Deus falar, fica com o que Deus disse. E se o diabo falar, diga a ele, eu sei o que está escrito. Eu sei o que está escrito. Eu sei quem eu sou na palavra. Você entende? Tenha convicção, meu amado, do que está escrito. Quando você está certo de algo, não tem quem lhe prove do contrário. Saia tão cheio da palavra de Deus, que você vai sair com uma placa assim, lotado. Aliás, transbordando. Porque aquilo que vier, ou volta, ou pega. Você entende? Quando as circunstâncias vêm, elas vêm valendo. Elas vêm pesado. Não fique desapercebido. Não fique sem saber o que responder. Não seja pego de surpresa sem saber o que está escrito sobre fé. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, vai lá. Glória a Deus. Deus é muito bom. Se você crê, meu irmão, você vai ver a glória de Deus. Você deseja ver a glória de Deus? Tem que crer. 1 Coríntios, falei segunda ou primeira? Primeira. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, diga assim comigo, para mim, a palavra de Deus, a fé, que sou salvo, é poder de Deus. Para você, meu amigo, a fé não é loucura. Para você, a fé é o natural. Sabe que às vezes nos espantamos quando Deus faz coisas, quando isso deveria ser mais natural para a gente. Sabe o que é isso? Precisamos ter mais intimidade, mais experiências, ao ponto de dizer, eu já sabia que Ele ia intervir. Eu sabia que Ele vinha, eu sabia que Ele faria. Eu sabia que Ele ia prover. Aleluia. Muitas vezes você vai agir como um louco. Quando você está ali firmado naquilo que Deus lhe disse. E as pessoas podem olhar para você e dizer, está vendo que isso não vai acontecer? Mas se Ele disse, fica firme.
Se apega com mais firmeza. Com mais firmeza. Como se você fosse cair no penhasco se soltasse aquilo. Você entende? Aleluia. É poder de Deus. E é o poder de Deus que Ele quer manifestar na sua vida. É o poder para salvar. É o poder para suprir. É o poder para te livrar. É o poder, amado, para fazer coisas incalculáveis. Incomuns. Alguém pode chegar para você e dizer, como nosso pastor Humberto gosta de dizer. Alguém pode chegar para você e dizer, vocês não são realistas. Ficam declarando coisas que não existem. Deixa eu te dizer, nós somos o povo mais realista da terra. Só que a nossa realidade é celestial. É sobrenatural. Vai além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente sente. Vai além. Você consegue ver o ar que está nesse lugar, mas você não pode dizer que ele não existe. Não é porque você não vê que não existe. Deus faz coisas existirem só para te alcançar. Deus faz coisas acontecerem só para te alcançar, meu querido. Mas o que eu preciso crer? Sem fé é impossível você agradar a Deus. Por quê? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque Deus se agrada quando Ele consegue agradar você. Você consegue entender isso? Deus se agrada de fazer você feliz. Deus se agrada de ver você dando glórias a Ele. Se você não crê, Ele não pode te abençoar. Se Ele não pode te abençoar, como Deus se agrada? Porque a essência dele é te abençoar. O que Ele deseja o tempo todo é te abençoar. Então você precisa crer para Ele se sentir agradado. Você entende? Entender quem você é e o que você representa para o Pai faz toda a diferença. Você é filho. Aleluia. No versículo 19, diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, dos inteligentes. A sabedoria de Deus, no versículo 25, diz, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Acaso há algo demasiadamente impossível para Ele? Aleluia! A sabedoria, a loucura de Deus, meu amado, é maior do que a sabedoria de qualquer homem. E se você parar para pensar, o homem é muito sabido. Mas só é sábio se estiver colado com Deus. Sabido ele é, porque Deus deu. Porque Deus dá independente de quem é. Porque Deus é doador. Porque Deus amou a todos. Porque Deus fez o sol para o justo e para o injusto. Não é quando a gente para dizer, meu Deus, que inteligência, o homem cria isso. O homem criar aquilo. O homem criar aquilo outro. Tudo isso vem de Deus. Alguns reconhecem, outros não. Mas tudo isso vem de Deus. E a loucura de Deus ainda é maior do que toda essa sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é carnal. E muitas vezes ela é animal e demoníaca. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria celestial, ela não traz dano. Amém? Devemos desejar mais a sabedoria do nosso Pai. Para lidar com as coisas da nossa vida. Para lidar com as coisas do nosso trabalho. Na nossa casa, na nossa igreja. Ele disse, se você precisa de sabedoria, peça. Peça. Ele está disponível para dar. Amém? Peça, mas não peça como peça crendo que recebeu. Amém? Se você pede e não crê, você não recebe. Aleluia. Toda a sabedoria humana comparada à sabedoria de Deus é nada. 1 Coríntios capítulo 2. Você já está lá, vai para o 2. Versículo 1. Paulo falando, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz por ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aleluia. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Paulo aqui está dizendo, quando eu falo, não estou usando apenas... Tem uma outra versão aqui, deixa eu ver. Se vai me ajudar. Aleluia.
Você espera um pouquinho? Você não está com pressa não, né? Pastor João Roberto, lá de Campina Grande, gosta de dizer, já que você veio, fique para receber. Não saia sem aquilo que você veio buscar. Amém? Ou seja, não se distraia. A minha pregação e a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 4. É porque eu não tinha chegado lá ainda, né? Versículo 4. Você entende? Paulo está dizendo, o que pregamos, o que falamos, não é apenas o resultado da nossa experiência pessoal. Porque se eu for me limitar a palavra de Deus, as minhas experiências, eu vou colocar Deus dentro de uma caixinha. Mas quem sou eu para dizer que Deus não pode agir na sua vida, meu irmão? Quem sou eu para dizer que Deus não pode transformar a tua segunda-feira? Ou intervir na tua família? Ou salvar esse ou aquele? A nossa pregação não está limitada à nossa sabedoria, à nossa experiência, mas é a palavra. Oh, Deus é muito mais. Quem somos nós para quando o médico diz não tem mais jeito, dizer que Deus não pode atuar? Quantos milagres você viu, ouviu, presenciou? Quem somos nós? A nossa pregação consiste no Espírito, na palavra direcionada pelo Espírito e pela demonstração do poder. Você tem visto demonstrações de poder nesse lugar? Você precisa ver demonstrações de poder na sua vida. Que poder a gente tem visto aqui? O maior de todos eles, salvação. Quem pode convencer alguém do pecado e da justiça, senão Ele? Isso é poder de Deus em manifestação. Isso é arrancar alguém do lugar onde ele está e colocar no lugar que Deus o vê. Isso é mudar a rota, o destino, é intervir. É intervenção divina pura. Você consegue parar para pensar onde você estaria se essa palavra não tivesse te alcançado, meu irmão? Misericórdia. Né? Jesus, tu és bom, tua palavra me alcançou. Interviu, mudou o meu destino para sempre. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 5. Diz assim, para quê? Você está vendo aí na sua Bíblia para quê? Para que a gente não se embasa na nossa própria sabedoria? Por quê? Diz para que a nossa fé não se apoie em sabedorias de homens, mas no poder de Deus. Provérbios 3 diz, confia no Senhor. Não se apoia no seu próprio entendimento. Seu entendimento é limitado. Deus pode te surpreender. Deus pode te surpreender. Você está pronto para receber? Sabe, quando um goleiro ele está lá na barra, obrigado os universitários aqui juntinho de mim, né? Lá na barra, meu amigo, ele sabe que alguma coisa pode vir de repente. Você está pronto para receber algo de repente do Senhor? Fica ligado. Você já viu o goleiro desapercebido? Eu não sei mesmo porque é que eu estou aqui. Bum, a bolada. Passa direto. Você tem que estar lá, ó. Estou na expectativa do que Deus vai fazer segunda-feira. Estou na expectativa, meu irmão. De repente, diga comigo, de repente. De repente. De repente. Fé é isso. Fé é crer, mas eu não estou vendo, irmão. Não estou vendo, não. Quem disse que você nasceu para ver? Você nasceu para crer. Amém. Aleluia. 2 Coríntios, vai lá. Anda um pouquinho mais com a sua Bíblia. Oh, Deus é bom. Se apega, meu irmão, com isso. Se apegam com o que Ele está dizendo para você. 2 Coríntios 4. 18. Diz exatamente isso.
Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que tem roubado sua alegria, sua paz, sua fé? Sabe que inquietação é falta de fé? Quando estamos agitados, nós estamos querendo fazer algo que Deus já disse que ia fazer e que só Ele vai resolver, então estamos fora da fé. Por isso que eu comecei dizendo, nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas. O que Deus tem falado. Você tem negligenciado ou você está com expectativa? Você está perdendo tempo com as coisas que vão passar? Coisas temporais? Fica com as coisas atemporais. Fica com as coisas eternas. Deixa Deus te mover e não os teus sentidos. Não fica na arena da razão. Como será? Como será? Como será? Não fica arquitetando. Entrega. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. O mais, meu irmão, Ele vai fazer. Amém? Então não fica. Deixa eu ver, só quero ver. Quem disse isso foi Tomé. Né? E foi repreendido por Jesus. Ele disse, porque vistes, cresces? Eu te digo, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Aleluia. Você é bem-aventurado? Você é aquele que crê sem ver? Aleluia. Deus tem prazer naqueles que creem. Amém? Capítulo 5, versículo... Capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé. Andamos por fé e não por vistas. Capítulo 5, versículo 7. Não é isso, não? É. Visto que andamos por fé e não por vistas. Amém? Aleluia. Vai comigo lá em Marcos. Vamos passar rapidinho, por causa do tempo, por vários lugares em que Jesus se admirou. Você quer deixar Deus admirado? Não vai ser com o seu louvor, com a sua voz, com as suas habilidades, com nenhuma outra coisa. Sabe por quê? Porque todas essas coisas foi Deus que te deu. Deus também nos deu a fé, mas Ele quer ver a gente pegar isso e fazer funcionar. Por quê? Porque vai nos favorecer. E Deus ama nos favorecer. Amém? Então, Marcos 1. Marcos 1. Quando eu não tinha o entendimento da palavra da fé, andava como esse leproso. Jesus, se você quiser, não sei se é da vontade de Deus. Eu não sei se Ele quer. E diz assim, versículo 40, capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, e implorando. Eu não estou dizendo que você não possa pedir algo de joelhos ao Senhor, nem a Bíblia está dizendo isso. Mas hoje você tem a condição de filho. E sinceramente eu não gosto de ver minha filha nos meus pés. Por favor, mamãe, por favor. Eu te imploro. Chorando, urrando, desesperada. Eu não gosto. Você gosta? Não, amados. Eu prefiro que ela entenda que o tempo vai chegar e que ela creia que eu posso resolver. Você está comigo? Então, aquele leproso estava com uma necessidade. E isso o fez agir dessa maneira. E você pode agir dessa maneira, mas creia. Você conhece a vontade do seu Pai. E ele diz, se quiseres, pode purificar-me. Jesus profundamente compadecido. Você lembra quando Jesus olhou para aquele povo e disse, eu sou compadecido desse povo porque eles são como ovelhas que não têm pastor. O compadecer-se de Jesus aqui, eu creio que não era simplesmente por causa daquela lepra. Você entende? Porque a lepra Jesus podia resolver fácil.
Mas o que eu entendo aqui nesse versículo é Jesus profundamente compadecido pelo estado em que aquele homem se encontrava, por não conhecer a verdade da palavra ainda. Por não conseguir desenvolver a fé ainda, porque ele não tinha explicado, demonstrado, mostrado o caminho ainda. Então Jesus olha para ele e diz, quero. Você já viu Deus dizendo para você, quero? Você precisa conhecer a vontade de Deus a respeito das coisas, para saber o que está pedindo e a resposta que você terá. Você entende? E ele disse, quero, fica limpo. Marcos 4, vai lá. Jesus andou pela terra ensinando aos discípulos e às pessoas como eles deveriam agir à altura da palavra. Amém? À altura da fé. Creia em Deus, tende fé em Deus. E diz aqui, deixa eu ir para o meu celular, que eu já marquei aqui. Marcos. Antes de eu ouvir a palavra da fé, esse era o versículo que eu achava mais poético. Versículo, um capítulo. Está dando para ouvir? 35. 4:35. Era o que eu achava mais poético, era o 41. Mas depois eu entendi a mensagem de Deus nessa passagem. Que diz, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Quantos sabem que quando Deus fala uma coisa, acontece? Que quando Jesus proferia palavras, aquilo era certo. E ele disse, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal. Diga assim comigo, circunstâncias podem se levantar. E subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na polpa, e ele, Jesus, estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Diga assim comigo, quem crê descansa. Eu gosto de uma frase do pastor Eliezer que diz assim, quem crê se diverte. Você só consegue se divertir se você estiver em fé. E ele diz, quando um menino vai para um parque de diversões, ele não fica pensando quem vai pagar a conta. Ele quer brincar. E papai desenrola. Sabe, Deus se chamou para se divertir. E ele disse assim, e ele desesperado, desculpa. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Você lembra de Gênesis? Deus disse, ouve. Deus disse, ouve. Deus disse, ouve. Jesus disse, ouve. Você lembra da figueira? Ele amaldiçoou. Foi. Ele mandou o mar se aquietar. Aconteceu. Deus fala e nos diz, você precisa crer e falar. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Amém? Então, e disse-lhe, aí está o ensinamento de Jesus. E ele disse, por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, ainda não tendes visto o que eu já tenho feito? Você tem visto o que Deus já tem feito? Você consegue olhar para a sua galeria de troféus e ver o que Deus já te deu? O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já te livrou? Você consegue ainda colocar fé para algo mais? E ele diz, porque vocês mesmos, em outras palavras, não se levantaram e repreenderam isso? Quando a circunstância se levanta, quando algo contrário se levanta, por que vocês ficam apavorados? Jesus estava dizendo, abra a sua boca. Declare a sua fé. Agora só sai da nossa boca aquilo que está dentro. Se você não coloca a fé dentro, ela não tem como sair. A fé tem que estar dentro. Convicção. Então ele disse, declare, abra a sua boca.
E eu achava lindo nessa passagem que diz: e sentiram um grande temor, e diziam uns com os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é você? Aquele que hospeda a Deus. A morada do Espírito. A voz de Deus aqui na terra. O corpo de Cristo. O vento, o mar, a tempestade, a confusão tem que lhe obedecer. Quando as circunstâncias se levantam, você precisa reagir em fé. Na palavra. Amém? A Bíblia diz: meu povo perece por falta de entendimento. De que pode todas as coisas naquele que fortalece-os. Aleluia. Marcos 5, 28. Vou correr. Marcos 5, 28. Fala sobre... Toda vez eu quero vir para aqui, mas... Aleluia. Fala sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue. Aquela multidão estava em cima de Jesus, todo mundo tocava ele. E no versículo 28, ela diz assim, que aquela mulher que estava com uma demanda, uma necessidade intensa de ser curada, que já há muitos anos já tinha tentado todas as coisas e nada tinha dado certo. No versículo 28, diz que ela dizia consigo mesma. Eu não sei se ela falava alto, mas ela dizia. E ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela estava curada? Ela via isso no seu corpo? Não, mas o que é a fé? Convicção daquilo que não se vê, mas crê. Chama a existência aquilo que não existe. A cura não existia, mas estava passando por ela. E ela resolveu crer. E ela disse... e ela tocou, né? E no versículo 30 diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude saiu de si, o poder saiu dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. Eu creio que Jesus olhou e disse: opa, tem alguém aqui na multidão que entendeu. Deixa eu ver, quem foi que entende? Quem foi que já começou a entender? Quem foi que veio buscar e vai voltar com aquilo que veio buscar? Quem foi que veio receber e não vai voltar de mão vazia? Eu acho que Jesus disse: para tudo, que eu quero achar quem é que está começando a entender. Que eu quero bater palma para essa mulher. E ele diz, no versículo 34, ou para essa pessoa, né? E ele diz no versículo 34, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, seja curada desse mal. Amém? Isso trouxe a admiração de Jesus. Ele disse: filha, você entendeu. Você entendeu onde está a sua fonte. Onde está a fonte de todas as coisas. Amém? Ou como alcançar aquilo que se deseja. Dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma. Ela declarava, meu irmão. Ela declarava: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. E foi assim que aconteceu. Amém? Marcos 5, 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal das sinagogas... Desculpa, o 35 fala sobre... Vamos ler. Na verdade, Jesus estava de passagem naquele lugar onde aquela mulher o alcançou. Você pode ler a história depois em casa, não dá tempo da gente ler agora. E no versículo 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Ele estava indo ao encontro de alguém para socorrer da morte. E alguém disse: não perturbas mais o mestre. Ou seja, não tem mais o que fazer. A menina com quem ele ia acudir, a quem ele ia acudir já morreu. O que você acha que já morreu na sua vida? Ele tem poder. E Jesus olha e diz: não temas. Não temas. E o que é que diz depois do não temas? Crê somente.
Crer somente. O que preciso fazer para agradar a Deus? Crer somente. O que eu preciso fazer para ter uma vida com Deus? Crer somente. Creia que Ele existe e é galardoador. Galardoador daqueles que o buscam. Presenteador, tem prazer em dar, tem prazer em doar, tem prazer em fazer. Amém. Vocês não viram não, né? Eu fiz assim no caderno. Aleluia. Glória a Deus pela tecnologia e por tantas coisas que a gente pode aprender mais de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não estuda a Deus. Você se rende e Ele te ensina. Amém. Não queira ser um estudioso apenas da palavra. Um curioso apenas da palavra. Queira estar no seu lugar de filho. E fatalmente Ele vai te ensinar, porque todo pai tem prazer de ensinar. Amém. Aleluia. Mateus 15, 27. Depois a gente vai voltar para Marcos de novo, eu creio. Não sei se vai dar tempo. Mateus 15. Vou tentar ser rápida. Estou tentando, né? 15, 27. É a passagem que da mulher cananeia, e ela chega para Jesus. Versículo, deixa eu tentar resumir. 27. E ela disse, sim, Senhor, porque Jesus disse a ela, não é justo, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus, ó mulher, Jesus se admirou outra vez. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Amém? E essa fé dessa mulher, ela nos remete a perseverança e persistência. Posicionar-se até que. Isso admirou Jesus. Posicionada. Ele tentava que elas fossem e ela estava lá. Posicionado. Até que. Engraçado que essa passagem fala sobre os cachorrinhos. E a gente tem um cachorrinho em casa. E Rodrigo gosta de dizer, rapaz, eu acho que o sobrenome desse cachorro é Perseverança. Pense no bicho persistente. Porque ele fica lá até que. Ele tenta dar um jeito. Hoje a gente estava almoçando todo mundo junto lá e a gente bloqueou ele lá na cozinha. E por causa do calor, a gente abriu a porta da sala e também abriu a porta do lado de trás e deixou um pouquinho circulando. Pois o bicho é sabido, ele arrodeou para chegar lá na sala pela outra porta. Perseverança, meu irmão, porque ele sentia o cheiro de algo bom. Persevera. Ele sentia o cheiro de algo bom. Você pode sentir o cheiro do que Deus está trazendo para você. Então fica firme, persevera. Amém? Eita glória, volta para Marcos rapidinho. Eu vou concluir com isso, não vou ler os outros não. Aleluia. Marcos 9, 23. No versículo 19, Jesus é uma situação em que os discípulos tentam expulsar um demônio. E eles chegam para Jesus e pedem para que eles o expulsem. E ele diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Sem usar a fé. Por que estáis sofrendo? Usa a fé, em outras palavras. E no versículo 23 diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
Vai em Marcos 6. Não era esse que eu ia fechar, esse aqui, versículo 6. Desculpa, capítulo 6 de Marcos. Versículos... Deixa eu ver aqui. Vou ler do 1 rapidinho. E partindo dali, chegou à sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam dos seus ensinamentos, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Lembra que no começo do capítulo diz que Jesus estava na sua terra? No lugar de onde ele nasceu ou se criou. Nasceu não, se criou. No versículo 3 diz: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, aquele menino, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele. Em outras palavras, não é esse aquele meninote que estava por aqui, a gente conhece, é tão conhecido. Como é que ele está falando essas coisas? De onde vem essa sabedoria? O que está acontecendo? Não creram. Porque o conheciam, né? Versículo 5. Ou seja, trataram como natural aquilo que não era natural. Versículo 5. E não pôde fazer ali, eu queria chamar o grupo de louvor, obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava... O que está escrito na sua Bíblia? Jesus estava o quê? Admirado. Você viu alguns exemplos, e eu tinha outros, em que Jesus se admirou da fé das pessoas? E que Jesus pôde fazer milagres espetaculares aos nossos olhos? Jesus estava encantado com aquilo que ele via, perseverança, declaração de fé. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus também se admirou. Só que não foi da fé. Foi da incredulidade. Da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus não parou de ensinar sobre fé. Porque algumas pessoas não creram na pregação. Ele continuou ensinando sobre fé. Nós vamos continuar ensinando sobre fé. Nós somos o ministério da fé, da palavra da fé. Amém? Então Jesus não foi detido, ele continuou. E você viu que a Bíblia não diz que ele não curou ninguém ali. Ele só não curou os que não creram. Mas alguns poucos ele pôde curar. Eu creio que Jesus encontrou fé no coração daqueles alguns poucos. Por isso, ele pôde fazer. Jesus precisa encontrar fé no seu coração. Amém? Para poder te dar aquilo que ele está no coração dele. Eu não sei se você chegou aqui doente, com algum tipo de enfermidade. Mas se você crê, não tem impossíveis para Deus. Queria que todo mundo ficasse de pé. Eu queria que o grupo de louvor cantasse uma canção. E se você está precisando de oração para a cura, não sai daqui da mesma forma. Jesus precisa encontrar fé. E quando ele encontra fé, ele realiza. Você está num lugar propício, onde pessoas creem, onde pessoas entendem o poder em operação que está nesse lugar. E se você deseja a oração para a cura, vem aqui na frente rapidinho. Nós vamos orar por você. E se você crê que você já foi curado, meu irmão, permanece firme nas verdades que você tem ouvido. Amém?